Vamos dar início ao primeiro painel do nosso seminário, o protagonismo do Brasil na transição energética. Vanguarda da transição energética global. Somos o sexto país do mundo que mais investiu em transição energética e líderes na América Latina. O Brasil já utiliza 48% de energia renovável, acima da média mundial, que é de 15%. E ainda se destaca internacionalmente pelo amplo uso de biocombustíveis como o etanol. O país tem potencial para liderar a transição energética da mobilidade, com tecnologias emergentes como o biometano, e vem se posicionando como líder global no desenvolvimento de veículos bioelétricos, com a tecnologia híbrido flex. Mas como podemos ir além? Bom, a jornalista Raquel Landim fará a mediação desse painel. Raquel, seja muito bem-vinda. Temos a honra de convidar o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho. Seja bem-vindo, ministro. Podem se sentar. Deputado federal por São Paulo e relator do Projeto de Lei do Combustível do Futuro, deputado Arnaldo Jardim, seja muito bem-vindo. Presidente da Única e membro do MBCB, Evandro Gussi, seja bem-vindo. Presidente da Ciamig e Bioenergia Brasil e membro do MBCB, Mário Campos, seja bem-vindo. E presidente do Conselho A Biogás e membro do MBCB, Alessandro Gaderman, seja bem-vindo. Já passo a palavra à jornalista Raquel Landim. Obrigada, Larissa, querida. Todos me ouvem? Olá, gente. É um prazer estar aqui, a convite do Esfera. Muito obrigada, ainda mais para tratar desse tema. Ah, perfeito. Tá bom. Então, vamos se organizar aqui, gente. Luciano, você para cá. Aqui está errado, é Alessandro. Mas é uma honra ser promovida, professor. Cadê o professor? Pronto, agora eu estou no lugar certinho. Gente, de novo, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada ao Esfera pelo convite. E ainda mais para falar desse tema tão importante, que são os biocombustíveis. Eu acho que a gente pode começar primeiro com o ministro Renan Filho. Ministro, muito obrigada pela sua presença. A gente está falando de mobilidade, estamos falando essencialmente da sua área. Queria que o senhor desse um overview para nós um pouco, como que vai conviver no nosso país essas duas tecnologias. A eletrificação, que está chegando no mundo todo, está se tornando uma realidade, mas o Brasil tem essa particularidade, ele é um líder no biocombustível. Como é que a gente vai conviver com essas duas tecnologias? Isso para a gente é uma alavanca, é uma vantagem, ou de alguma forma se transformou em algo que nos coloca como uma jabuticaba no mundo? Como o senhor enxerga? Olha, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Queria dizer que é uma grande satisfação de participar desse evento, parabenizar a Esfera, o João Camargo, a Camila pela organização e dizer que é um grande prazer participar aqui desse painel. Queria cumprimentar a todos aqui, abraçando o meu companheiro de parlamento, o deputado Arnaldo Jardim, que é uma reconhecida liderança deste setor. E dizer que no Brasil a gente já vem vivendo uma transição muito interessante. O Brasil é modelo para o mundo em geração de energia limpa e também tem uma frota, a qual 85% aproximadamente dos veículos são híbridos. E é uma solução muito adequada, porque talvez já seja o Brasil, talvez não, certamente é o Brasil, o país que menos emite carbono
na média, por veículo utilizado pelo cidadão, porque a gente já incorpora a gasolina um percentual muito significativo de etanol que está em crescimento. E já incorporamos também ao diesel um percentual de biodiesel que também está em crescimento, conforme apresentado há pouco aqui pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu acho que o mundo está buscando alternativas, mas eu não vejo a discussão, conforme tem sido feita internacionalmente, trazendo a eletrificação de veículos de pequeno porte como a grande solução para a redução de emissão do mundo. Primeiro, não resolve o problema dos veículos de maior porte, que são grandes emissores. Segundo, é que não olha a cadeia de carbono completa. Então, se a energia elétrica é gerada a partir de uma matriz suja, certamente não significa descarbonização o uso apenas do carro elétrico. Então, eu acho que o modelo que é incorporado, que é utilizado no Brasil e que foi há pouco defendido aqui com muita profundidade pelo professor Luciano Coutinho, ele tem benefícios muito grandes para a sociedade e pode também se adequar à redução da emissão de carbono significativa, trazendo a sustentabilidade. Eu não pude acompanhar todo o estudo do professor Luciano, porque eu fui convidado ali para dar uma entrevista no meio, mas pelo que eu vi, se ao final lá do período, em 2050, houver uma convergência também para a redução de emissão, que eu presumo que haja, senão o modelo ficaria um pouco desequilibrado, é óbvio que é muito mais representativo economicamente a gente manter emprego, manter outras cadeias produtivas, fortalecer a agroindústria, preservar empregos existentes, do que fazer uma mudança que possa trazer efeitos negativos para toda essa cadeia. Então, eu acredito que o Brasil está no caminho certo e a gente vai ser um principal agente da modernização do planeta, justamente pela nossa matriz de geração de energia limpa, exemplo para o mundo. Mas como que o governo já vem ajudando, ministro? Tem uma série de projetos que já estão no Congresso, porque é uma indústria nascente, né? O biocombustível no Brasil ele vem sempre sendo implementado através de alguns estímulos. Na verdade, não é tão nascente, né? A gente já tem aí 85% da nossa frota que consome uma quantidade significativa de biocombustível. O etanol mesmo, o Brasil é referência para o mundo. Ao contrário, o mundo deveria se abrir mais para o etanol, mas por uma questão mercadológica e às vezes demagogicamente, até com a questão que o professor Luciano Coutinho colocou aqui, dizendo que se o mundo utilizar etanol, nós precisaríamos plantar mais área no Brasil e criaria um conflito entre área plantada em cana e outras áreas que plantam alimentos. Isso poderia trazer insegurança alimentar para o planeta. Pelo que foi apresentado aqui, pelas discussões mais modernas, isso não é necessário, porque a produtividade cresce, o Brasil tem terras degradadas, tem condição de produzir mais na mesma área plantada. Entretanto, a gente observa internacionalmente esse discurso. O Brasil já dá grandes exemplos. Agora, praticamente, para a redução de emissão em transportes, eu poderia citar dois muito recentes. Três, melhor dizendo. Primeiro é o aumento do biodiesel no diesel. O Brasil é importador de diesel. O Brasil é autônomo, autossuficiente na produção de petróleo, mas precisa importar o diesel, que é fruto do refinamento do petróleo. Isso é uma coisa. E estamos também aumentando o percentual de etanol na gasolina, o que também reduz emissões. E um terceiro ponto muito interessante é o estímulo à frota de caminhões a gás natural liquefeito, que permite uma autonomia interessante para caminhões e é o primeiro passo para reduzir emissões em veículos mais pesados, que não tem tanta solução ainda para o uso de baterias. O Ministério dos Transportes acabou de aprovar uma resolução do CONTRAN, permitindo o afastamento de eixos para caminhão de grande porte, a fim de permitir o uso de tanques maiores para garantir mais autonomia para caminhões, usando o gás natural liquefeito. Isso vai permitir a ampliação da produção de caminhões a gás natural no Brasil e certamente colaborará para a redução de emissões. Muito obrigada, ministro. Acho que agora eu vou passar a palavra para o deputado Arnaldo Jardim, porque, deputado, quando eu estava mencionando a indústria nascente, o ministro tem toda a razão, o etanol já é uma indústria muito antiga no Brasil. Eu me referia especificamente a esse misto, né, de você combinar a eletrificação com
o biocombustível. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto de lei do combustível do futuro. Muito obrigado, Raquel. Bom dia a todos os amigos e amigas que aqui estão, aqueles que integram o painel. Nosso seminário começou de uma forma extraordinária. Parabéns à Esfera e parabéns ao movimento Baixo Carbono para mover o Brasil. O nome exato é Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. Eu acho que nós temos, e eu vou responder a sua pergunta, Raquel, e antes de falar do combustível do futuro, como é que o etanol vai de 27 para 30, depois pode ir para 35, como é que o biodiesel 15 vai a 20, tem um cenário de crescer, como é que surge o biometano com um potencial extraordinário para o Brasil, vale a pena, como é que fica o SAF da aviação, se der tempo e não vai dar, eu poderia falar também sobre captura de carbono, combustível sintético, diesel verde e outras coisas mais. Eu quero pegar aquilo que me parece mais importante. O que vocês estão fazendo aqui hoje é histórico. Mobilidade de baixo carbono para o Brasil, eu vejo aqui os meus amigos do setor produtivo. O saúdo naqueles que tiveram a iniciativa de fazer. Eu vejo aqui o setor de montadoras, todo o setor automobilístico, eu estou vendo aqui fabricante de equipamento para o setor agro, eu estou vendo fabricantes de caminhões, fabricantes de automóveis, e eu acho que a percepção do que está acontecendo aqui é o mais relevante de ser destacado. Aqui, aquilo que poderia ser conflito no momento anterior, se transforma em convergência. Aqui nós estamos dizendo de uma forma clara, e a fundamentação do professor Luciano Coutinho, do estudo da LCA, nos permite isso, que no Brasil vai conviver diferentes modelos, diferentes referências tecnológicas, mas nós temos uma marca do Brasil. A marca do Brasil é que o Brasil vai ser o líder mundial na mobilidade de baixo carbono. Bem disse o ministro Renan sobre isso. Já temos indicadores e vamos aprofundar isso. Segundo, o Brasil quer ser plataforma tecnológica de inovação automobilística para que aqui nós possamos ter não importação, mas nós possamos ter desenvolvimento de produtos. Quando nós atuamos no Rota 2030, conseguimos o diferencial de IPI para os híbridos, isso foi decisivo para que nós pudéssemos ter isso em acordo com as empresas internacionais, para que o Brasil pudesse ter esse protagonismo. Eu vou falar do combustível do futuro, mas me desculpem, eu vou falar do resultado do combustível do futuro, Raquel, porque ele é uma referência como essa que vocês estão constituindo. Depois de um projeto complexo, polêmico, e que teve muitas divergências, e é óbvio, e é bom, nós conseguimos ter 429 votos a favor, 19 contra. Ou seja, deixou de ser um momento em que você tinha uma situação de oposição ou situação, de ser uma votação de um projeto que, encaminhado pelo Executivo, agregando outros projetos, e o Executivo teve um protagonismo, em diálogo com o Executivo, o ministro Renan e todos os ministros que aqui estiveram participaram proativamente disso, nós conseguimos aprovar uma política de Estado que transcende governos, que vai adiante. E aqui o que vocês estão constituindo nesse movimento é uma oportunidade da indústria que produz os veículos e da indústria que produz o combustível estabelecer um pacto e formular o futuro. O projeto Combustível do Futuro tem um conceito inicial do berço à roda, mas tem um conceito já com prazo determinado, como disse aqui o professor Luciano, do berço ao túmulo. Tá certo? O projeto ele foi flexível. Teve um momento que nós queríamos determinar já prazos. Compreendemos com o Executivo que determinar o cenário era fundamental para dar previsibilidade de investimento, para dar um sinal para a indústria em que sentido nós queremos evoluir, e fomos muito flexíveis. E eu agradeço o diálogo que nós tivemos com a Anfávia, com o Sindipeças que aqui está, para que nós pudéssemos fazer critérios de qualidade para o controle dos biocombustíveis, particularmente do diesel, que muitas vezes há um questionamento, rastreabilidade, nós incorporamos esse conceito
e permitimos que o CNPE, do qual é integrado, por exemplo, e faz parte, tem tido um protagonismo lá, o ministro Renan, o CNPE não só pudesse estudar e ir determinando metas precisas do ponto de vista de tempo, mas tivesse a flexibilidade de vê-la também do ponto de vista econômico. Porque qual é o pacto que se propõe? É que o Brasil vai conviver uma diversidade de alternativas, mas nós temos que ter previsibilidade e é lógico que nós temos a preferência. O Brasil pode, particularmente, e todos já disseram, com o híbrido flex, sem descartar as outras alternativas, ter aí uma vertente em que ele terá não só algo mais adequado às nossas condições, mas terá um protagonismo do ponto de vista internacional. O que nós fixamos mais ali como cuidados? Nós incorporamos, e eu quero entrar numa polêmica direto com a questão do biometano, que ainda uma parcela da sociedade, movida por alguns interesses, ainda tem destacado essa questão. Nós sabemos que há uma questão estratégica, que é a chamada curva de aprendizado. O professor Luciano, tendo mais tempo, certamente falaria disso. Quem de nós não sabe que o etanol, quando começou, era muito mais caro do que a gasolina? E hoje é barato em relação à gasolina, tá certo? E qualquer referência que se usa, além do preço. Quem não sabe que o biodiesel tinha um valor muito superior e hoje é um valor equivalente. E ora, quando a soja está a 20, é lógico que pode ter uma questão ali que embate. Mas hoje, quando a soja está a 100, é mais barato. E o biometano que nós temos determinado, e não usamos nenhum critério de subsídio. O projeto não tem nenhum subsídio e incentivo. Não porque até não desejássemos, mas as condições fiscais do país não permitem. Não porque estamos isolados, porque quando nós vemos o que está acontecendo com o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, o IRA, ou Green Deal na Europa, nós sabemos que estamos entrando desguarnecidos num grau de competitividade extremo, de altos subsídios, que infelizmente não podemos ter. Por isso que o combustível do futuro, para finalizar, ele dialoga com o projeto Mover, que agora, medida provisória, será uma legislação e tem interdecorrência, ele dialoga com o mercado de carbono, tá certo? Que agora se encontra para ser deliberado, ele dialoga com o PATEM, que é o Plano de Aceleração e Transição Energética, uma forma inteligente de mobilizar recursos, que está na pauta de hoje da Câmara e deverá ser votado. Ou seja, ele é um elemento a mais que reafirma o compromisso do setor produtivo, da sociedade, do governo, e eu que tenho o privilégio de falar, tantos parlamentares ilustres aqui, em nome do parlamento, dizer que o parlamento tem um compromisso com a mobilidade de baixo carbono para o Brasil, tem um compromisso com a transição energética. Muito obrigada, deputado. Evandro, vou jogar um desafio para você, que o nosso tempo está curtinho, eu vou ter que pedir a todo mundo para ser um pouquinho mais sucinto. Mas o deputado falava das dificuldades fiscais do país, e você sabe muito bem a dificuldade também que é concorrer com o petróleo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a necessidade que o setor ainda tem de um diferencial tributário dentro de um contexto fiscal de um país que tem restrições. Raquel, ótima pergunta, prazer enorme estar aqui com o ministro Renan Filho, Arnaldo Jardim, deputado com uma folha de serviços prestados ao Brasil, incrível. Ele não quis dizer, ele é o relator do projeto de lei do combustível do futuro e o autor do PATEM, que vai ser votado hoje, ou seja, realmente uma referência e reconhecido por todos os seus colegas, eu que pude ser um aluno do Arnaldo enquanto deputado e hoje continuo aprendendo ao lado do Mário, do Alê, sob a liderança da Raquel aqui. O que acontece, no fundo, Raquel, primeiro que eu sugeriria aos fotógrafos aqui que cuidassem muito das fotos do evento, sobretudo da plateia. Esse é um dia histórico. Esse é um dia histórico para o Brasil. A última parte do MBCB, para o Brasil, provavelmente é a coisa mais importante que nós temos aqui. Esse movimento foi pensado para o Brasil, olhar o país e vê-lo aonde nós queremos que ele chegue.
e o modo como ele chega num mundo em que a transição energética é o desafio mais relevante. Eu me lembro de uma charge da The Economist, durante a pandemia, aquele momento tão drástico da humanidade, era um ringue, uma luta, e a humanidade lutava contra o vírus do Covid. E a charge mostrava que havia um inimigo ainda maior fora do ringue, que era o combate às mudanças climáticas, eram as mudanças climáticas a serem combatidas. E o que a gente vê é que nesse momento em que nós temos um dos maiores desafios da humanidade, o Brasil tem um caso único e de protagonismo a apresentar. As sociedades lá fora, esse é o tema que a Raquel traz, estão pagando para a transição energética. Quando a gente olha o Inflation Reduction Act, o IRA nos Estados Unidos, tem mais de $1 trilhão do contribuinte americano, dos pagadores de impostos, sobre a mesa para subsidiar políticas públicas com destino à transição energética. O Green Deal na Europa não é diferente. Aqui no Brasil é o contrário. Só com o veículo Flex, até hoje, de 2003 até agora, o brasileiro já economizou mais de 110 bilhões de reais por ter essa possibilidade de chegar ao posto, ministro, e dizer: quero gasolina, eu quero etanol. E aí nós temos no Brasil, o Rafael Chang está aqui, gosta muito dessa frase, o único lugar do mundo em que a gente economiza descarbonizando e descarboniza economizando. Porque ao lado dos 110 bilhões de reais economizados, nós evitamos 660 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Com essa nova fase que está no combustível do futuro, no Patem e no Mover, a gente vai para o que o professor Luciano Coutinho disse. O Brasil vai fazer transição energética, vai ter a melhor transição energética para a mobilidade, com incremento de 2,6 trilhões, obrigado, Fernando, trilhões de reais no seu PIB. Enquanto outros vão perder, nós estamos criando PIB, nós estamos gerando tributo, estamos gerando empregos. O mundo do ou vai fazer redução de emissão, ou vai crescer a economia, no Brasil não existe. Aqui é o mundo do e. Aqui a gente faz uma coisa com a outra. E isso é fundamental. Isso é muito bonito, mas a coisa que eu acho mais linda é que esse modelo é replicável. E replicável para os países mais vulneráveis do mundo. É replicável na África, é replicável na Ásia, é replicável na América Latina. Alguns anos atrás, nós olhamos uma apresentação de uma grande montadora, que eu não vou citar aqui, e dizia assim, o plano para 2030 e para 2050. E lá estava assim, United States, Europe, China, the rest of the world, o resto do mundo. E nós olhamos para aquilo lá atrás, todos que estão aqui hoje, e disse, olha, é esse pedacinho aí do resto do mundo, que tem umas 4, 5 bilhões de pessoas, que a gente gostaria de começar a atuar. Então, é um prazer, é um momento histórico, porque nós estamos vivendo um setor completamente unido. Toda a cadeia de mobilidade está aqui representada no movimento, na mobilidade, termino com isso, na mobilidade de baixo carbono para o Brasil. Então, nós temos o setor privado unido, o governo ativo. O presidente lançou a Aliança Global de Biocombustíveis, trouxe o G20 para o Brasil, trouxe a Copa, mandou o combustível do futuro, mandou o Mover, o Congresso aberto e cooperativo, unanimidade, aprovação do projeto, e hoje, se Deus quiser, vai ser de novo. Termino com isso, Raquel. Congresso aberto e o mundo ansioso pela solução brasileira. Eu quero fazer um registro ao bem da justiça, e eu tenho certeza que, mesmo sem procuração, todos os membros aqui do Mobilidade de baixo carbono para o Brasil vão se sentir representados. Tem uma pessoa que lá atrás, Arnaldo, seu amigo, lançou essa semente na terra. Lançou essa semente na terra e como ele foge dos protocolos, nunca vê o nome dele em nenhum lugar, eu acho que por razão de justiça eu preciso citar aqui o Carlos Ubiratã Garnes, o Bira, que começou essa costura, todo mundo aqui recebeu uma ligação do Bira, ó, estamos fazendo isso, vamos fazer. E hoje nós estamos aqui nesse momento que eu diria aos jornalistas e fotógrafos presentes,
registre, porque isso aqui vai ser histórico para o Brasil, vai trazer emprego, renda e descarbonização. Obrigado. Evandro, se me perdoe, que eu quero dar a palavra ao Mário e ao Luciano também, e nós estamos com o tempo no finzinho. Aliás, eu queria saber qual dos dois quer falar do biometano, que foi mencionado pelo deputado várias vezes, e a gente queria entender um pouquinho o que é. Então, obrigado, Raquel, obrigado. Evandro, eu só fiquei com ciúmes agora que eu queria ter feito a homenagem para o Bira junto com você. Não, mas faço das minhas palavras. Famoso Bira. O biometano, pegando as palavras do nosso vice-presidente, tudo aquele vegetal que absorveu carbono, quando ele apodrece ou decompõe, gera biogás. A gente faz isso de maneira controlada e em escala. É isso que a gente... Então, nada mais é que os 6 bilhões de anos de processo de bactérias que geraram hidrocarboneto fóssil, a gente faz isso de hidrocarboneto renovável. O Brasil, com a escala que a gente tem, pode fazer isso no Brasil inteiro. O vice-presidente falou uma palavra maravilhosa também, capilar, na ponta. O granjeiro é viável, o aterro é viável, a usina é viável. Aonde o Brasil tem produção, aonde tem gente, tem potencial de produzir biometano. Em todas as escalas. Isso a gente batizou carinhosamente, alguns, de pré-sal caipira. São 800 mil barris de petróleo equivalente por dia sendo desperdiçados. É desperdiçado, não é não extraídos. Podemos discutir se vamos extrair ou não vamos discutir. Eu acho que o Brasil tem a riqueza que talvez deveria mais. Que o Brasil está desperdiçando. Se você não aproveitou o resíduo hoje, foi embora. A gente simplesmente não aproveitou, não usou esse metano e não gerou biofertilizante. É simplesmente isso. Estamos perdendo. O Brasil gastou diesel, gastou fertilizante para fazer matéria orgânica, a gente não aproveita isso que a gente podia estar aproveitando. Então, isso é economia circular na veia, isso é ganho de eficiência, isso é PIB, isso é resultado, isso é emprego, é um multiplicador de emprego muito maior que qualquer molécula fóssil. Os 800 mil barris, metade disso está na cana-de-açúcar, 30% está na agroindústria da cadeia de proteína animal, 10% está no saneamento. Essa economia circular é tão forte, ela traz eficiência. Deputada, a discussão do preço, no nosso caso, é muito mais uma discussão de preço versus o gás natural, que a gente ainda tem que falar sobre isso, concordo plenamente. A gente está muito perto da competitividade, é só um empuxo que a gente está precisando exatamente da lei para ter isso, mas frente ao diesel, GLP, a gente é redutor, a gente é desinflacionário, a gente está perto do local de consumo. A cidade de São Paulo, e aí eu talvez falar um pouco de mais cedo, mas a cidade de São Paulo, o resíduo da cidade de São Paulo é suficiente para substituir todo o diesel do transporte público da cidade de São Paulo. E aí você vai lá, usa um ônibus a gás fabricado em São Bernardo, finamizável, com tecnologia existente hoje. Isso é redução de custo, previsibilidade de preço, segurança energética, é a solução que o Brasil tem a responsabilidade, não é só a oportunidade, é a solução que o Brasil tem a responsabilidade de dar para o mundo. Se a gente não fizer isso, porque a escala está no Brasil. Lá fora, a escala não existe essa concentração de matéria orgânica para você fazer isso. Então, se a gente, como Brasil, não liderar isso, ninguém vai fazer. Então, a gente pode substituir 70% do diesel nacional, hoje com o resíduo sendo desperdiçado. E aí, também acelerando, 56% das emissões, ou 57% das emissões, estão no transporte pesado, ministro. 6% só dos veículos. Política pública perfeita para a gente interferir. E a gente viu no estudo do professor Luciano, as emissões de biometano num caminhão pesado são menores que um veículo a hidrogênio verde. O que nós estamos discutindo no hidrogênio verde se a gente tem uma solução hoje? É o combustível do futuro hoje, deputado. Entrega hoje de descarbonização, multiplicador de emprego, numa escala que só o Brasil pode dar, uma solução que está pronta, o professor Luciano falou, é madura, tem tudo para fazer aqui, a cadeia de indústria está organizada no Brasil. Alessandro, vou te interromper para poder dar a palavra para o Mário. Obrigado. E aí, Mário, eu queria que você amarrasse esse painel nessa discussão que o Alessandro deixou. Ele fez uma provocação. Por que vamos discutir hidrogênio verde? Por que vamos discutir várias outras ideias que estão por aí, se a gente já tem várias soluções aqui dentro? Soluções verde-amarelas, a gente pode colocar assim.
Obrigado, Raquel. Bom dia, ministro, bom dia, deputado, bom dia, Evandro, bom dia, Alessandro, e a todos e a todas aqui presentes. Bom, eu acho que eu vou falar também um pouquinho daquela pergunta que você fez para o Evandro, que eu acho que é importante, e depois vou chegar nessa sua pergunta. Nós temos uma oportunidade muito interessante agora, que é a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária. Os biocombustíveis foram colocados no capítulo ambiental da nossa Constituição, no artigo 225. E ali foi definido que os biocombustíveis deverão ter tributação diferenciada com relação aos combustíveis fósseis. Essa foi a maior conquista que esse segmento já teve, porque ali a gente teve representado, de fato, que a gente consegue descarbonizar ao promover a produção e o uso dos biocombustíveis no Brasil, etanol, biodiesel, biometano, também o hidrogênio de baixo carbono também está nesse artigo. E nós temos agora a regulamentação, né? Então, a importância da gente trabalhar de uma forma muito efetiva nessa regulamentação, para que, de fato, lá na frente, a gente tenha um diferencial que possibilite ao brasileiro a utilizar essa tecnologia que a indústria automobilística está fornecendo para ele e abastecendo com etanol e, de fato, praticando a descarbonização que é tão necessária para a nossa economia. E tem um ponto no estudo do professor Luciano muito importante, que é a questão do fator de uso. Se a gente conseguisse, de imediato, aumentar esse fator de uso hoje dos biocombustíveis na nossa matriz de transporte, a gente estaria acelerando a descarbonização tão necessária. Então, é um item extremamente importante que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha um diferencial adequado ao consumo. E o setor produtivo está respondendo isso como? No passado, a gente sabe que o Estado de São Paulo, por exemplo, concentrava a maior parte da parcela da produção de etanol, por exemplo. Depois, a gente viu a produção migrando para o estado do Centro-Oeste, para o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, aumentando, então, o leque de produtores, das regiões produtoras. E agora, com o advento da produção de etanol de grãos, especial do milho, a gente está vendo a descentralização ainda maior dessa produção. Então, já tem investimentos aí anunciados em Tocantins, na Bahia, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, ou seja, a produção de biocombustível está se espalhando pelo Brasil. E junto dessa forma a gente vai conseguir, então, descentralizar a produção e descentralizar o consumo desses produtos. Afinal de contas, a indústria automobilística que está aqui faz produtos para o Brasil como um todo. Então, a gente espera que, com a regulamentação da reforma, a gente consiga, lá na frente, chegar, de fato, a um consumo de etanol e dos biocombustíveis em geral em todo o Brasil, e esse é o nosso grande objetivo. E parabenizar aqui, gente, a todos do movimento, porque essa colisão, de fato, é extremamente necessária para que a gente construa um país, um rumo ao desenvolvimento sustentável de forma justa, igualitária e que traz realmente, de fato, a necessária importância da gente desenvolver o Brasil utilizando a agricultura, utilizando a reindustrialização e utilizando, né, o que a gente está vendo aí, os veículos bioelétricos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a todos, e especialmente o deputado Arnaldo Jardim e o ministro Renan Filho. Obrigada, gente.